Graça e paz, amada igreja, graça e paz, amigos daqui de Chapadão do Céu, de todo lugar do nosso país, você que mora aí no sítio, você que mora na cidade, né? Nós estamos num tempo, novamente, em que não podemos abrir as nossas igrejas, abrir as portas das nossas igrejas, mas vamos abrir nesse dia, que é o dia de agradar o coração do nosso Deus, de ouvir a palavra dele, abrir o nosso coração, abrir os nossos entendimentos para aquilo que Deus quer falar para nós, mesmo estando em casa. E Deus quer falar conosco através de uma pequena palavra, agora uma reflexão para nós, que diz assim: eu sei que pensamentos têm ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nesses dias de Covid, que a gente fica ouvindo muitas falas, muitas vezes ruins, muitas vezes que nos deixam desacreditados do que vai acontecer, do que vai vir para a nossa família, muitas vezes nos enche de pensamentos que não são tão bons. Será que amanhã vai ser melhor? Será que nossa casa vai ter mantimento? Será que vamos ter saúde? E muitas vezes os pensamentos ruins começam a tomar conta da nossa vida, não é verdade? Encher os nossos pensamentos de coisas negativas. E Deus olha para mim e para você e diz, fala, eu tenho pensamentos de paz para dar para vocês, não pensamentos de mal. Muitas vezes nós mesmos criamos pensamentos ruins para a nossa vida. E também ouvimos palavras lançadas de outra pessoa para nós e nos enchemos de palavras negativas. Mas hoje Deus quer falar para mim e para você, eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Entrega a tua vida para mim, entrega os teus pensamentos, a tua casa para mim. Deus tem cuidado do nosso lar em tempos de pandemia, fora de pandemia, Ele sabe aquilo que é melhor para mim e para você. Não vamos nos entregar a pensamentos de tristeza, pensamentos de mal, pensamentos que não vai dar certo. Mas vamos confiar nessa palavra que Deus diz, eu sei o que eu tenho pensado para você, né? Deus tem a direção para mim, Deus tem a direção para você. Então vamos nos alegrar nisso, vamos nos encher daquilo que Deus quer para mim e para você. Que a nossa casa possa respirar os pensamentos de paz que Deus tem para nós. Eu quero cantar um pedacinho de um trecho de uma música antiga que talvez você conheça ou não, que diz assim: viver na tristeza, viver na solidão, por que não deixar Cristo iluminar o coração? A luz que Ele dá tira toda a preocupação e dá a certeza ao cristão. Que Jesus possa entrar na tua vida, meu irmão e minha irmã. Que Deus possa entrar na tua casa e tirar toda a tristeza. E que os pensamentos de alegria e de paz que Deus tem para nós seja alcançado na nossa família. Amém? Graças e paz, irmãos. Que bom poder compartilhar um pouquinho nesse culto com vocês, culto de adoração e louvor ao Senhor. E eu quero enfatizar o texto de 2 Crônicas 7,14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a gente vê nesse livro de Crônicas uma condição do Senhor estar nos abençoando, do Senhor estar nos respondendo as nossas orações, os nossos pedidos. Nós precisamos nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se desviar dos nossos maus caminhos, para que então Deus responda às nossas orações e sara o nosso povo, a nossa terra. Quero deixar um abraço para todos, saudade de todo mundo,
Não estou sozinha porque o Senhor está comigo e desejo a todos um bom culto de louvor ao Senhor. Olá, graça e paz, povo de Deus. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus hoje, no Salmo 115, no versículo 17 e 18, que diz assim: Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor. Desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. Nós estamos ouvindo essa palavra. Eu estou lendo essa palavra. E essa palavra diz que os mortos não louvam ao Senhor. E os que dormem, os que desceram ao silêncio também não louvam ao Senhor. Mas nós ainda louvamos ao Senhor, porque nós estamos aqui, porque nós ainda estamos vivos, porque nós respiramos. Nós ainda louvamos ao Senhor. É tempo de louvar ao Senhor. O Senhor nos convida a louvar o seu santo nome. Seja no templo, seja na sua casa, seja na minha casa. É tempo de louvar ao Senhor. Amém, igreja? Louvai ao Senhor! Aleluias! É tempo de louvar ao Senhor. Amém. Graças, paz. Graças, paz. Queremos compartilhar 3 versículos com a igreja, amém? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverais na oração. Romanos 12:12. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Todos que temem o Senhor digam, seu amor dura para sempre. Salmo 118:4. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau. Dando continuidade ao nosso culto, queremos agradecer ao Senhor por mais uma semana que estamos iniciando, pelo cuidado do Senhor. E eu creio que você está vendo aí no rodapé da tela que você está assistindo, né, o tema do nosso culto hoje, que é o que Deus pensa de nós. A Leia já fez uma pequena introdução sobre o tema, sobre esse assunto. Eu quero ler outros versículos do profeta Jeremias, também falando sobre o que Deus pensa a nosso respeito, agora diretamente a uma pessoa. Se a gente ler o livro, né, do profeta Jeremias, nós vamos ver que ele ditava aquilo que Deus havia dito a ele, e ele tinha um secretário, ele tinha um escrivão, alguém que escrevia por ele, assim como Paulo tinha seu escrivão, assim como Lucas, né, tinha um escrivão, alguém que escrevia por ele. Nós também lemos na palavra de Deus que Jeremias tinha alguém que escrevia para ele. Então está desde o início do livro de Jeremias até o capítulo 45, falando sobre Baraque. Baraque é vamos dizer assim, aquele que escrevia aquilo que Deus ditava, aquilo que Deus mandava Jeremias dizer, tanto ao povo quanto às autoridades da época. E eu quero citar aqui a última passagem que Baruque é mencionado, que vai dizer exatamente como Deus se relaciona de maneira pessoal. Nosso Deus é um Deus pessoal, que se relaciona de maneira pessoal. Por mais que a mensagem para o profeta Jeremias era para todo o povo, teve momentos que a palavra de Deus veio somente a Jeremias. E agora a palavra de Deus vem ao seu secretário, aquele que estava acostumado a escrever para os outros, agora recebe uma palavra de Deus também
para a sua vida. E assim também serve para nós, porque às vezes a gente lê na palavra de Deus, Deus falando com A, com B ou com C, e de repente nós ficamos naquela expectativa: será que Deus quer falar comigo? Será que Deus se importa em falar comigo de uma maneira especial? Eu digo sim. Olha o exemplo, né? Quantas pessoas Deus falou de maneira individualizada, né? Então vamos lá, Jeremias capítulo 45, o Senhor nos diz: palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro ditadas por Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. Procuras tu grandeza? Não as procure, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. Que palavra maravilhosa! Jeremias, Baruque estão vivendo num tempo talvez muito mais atribulado do que o nosso. Hoje nós temos uma pandemia, mas naquele tempo havia uma outra pandemia, que era a pandemia do pecado, que vinha, né, que aparecia para Deus como rebelião, como dissensão, separação. O povo não ouvia mais aquilo que Deus falava através dos profetas. As pessoas não queriam obedecer aquilo que Deus mandava. Tanto é que esse texto aqui acontece, esse desespero de Baruque, porque ele havia ditado algo importante que Deus havia mandado Jeremias ler, e ele escreve, ele lê para as autoridades do templo. E sabe o que eles fazem? Eles queimam aquilo que Deus havia mandado dizer. Deus então manda Jeremias reeditar tudo aquilo, e ele reescreve tudo aquilo. E não só Jeremias, mas Baruque, que está envolvido nesse processo de escrever, de transmitir a mensagem de Deus, ele fica então desanimado. Ele diz, né, no seu desabafo para com Deus, na sua oração para com Deus: o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Se já estava ruim, estava ficando pior. Às vezes a gente fala: tá ruim, pior do que está não fica. Às vezes fica. E ali havia ficado, né? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, quem foi Baruque? Baruque foi um secretário, foi o escrivão de Jeremias. Jeremias profetizou por um longo período, talvez mais de 30 anos, e esse escrivão acompanhou, né, Jeremias por todo o seu caminho, né? Então, para a gente entender um pouquinho mais, o que Deus faz através de Jeremias para com Baruque, nada mais é do que trazer alento, trazer ânimo a um coração que está desesperado e está dizendo: olha, não vale a pena, estou desanimado, há muita tristeza. Será que nós não temos vivido dias assim? Será que muitas vezes o nosso coração não fica dessa maneira? Olha, está muito ruim, as coisas estão piorando, cada dia que passa a situação está pior. A situação econômica do país, da nossa cidade, da minha família, o meu emprego cada vez mais, eu me vejo acuado, eu me vejo refém, eu não tenho muitas garantias do meu emprego, eu não tenho muita certeza, muita segurança sobre aquilo que eu estou fazendo. Então Deus, na sua imensa sabedoria, Deus vai falar com ele de uma maneira especial. Deus vai dizer para ele assim:
olha, Baruque, o que você está fazendo eu estou vendo. Há tristeza e eu vou piorar ainda essa situação, mas eu vou poupar a sua vida, eu vou dar a sua vida como despojo, você vai ser o meu testemunho por onde você passar. Essa palavra, ela nos leva a pensar o seguinte: o que Deus pensa de nós? O que Deus tem pensado de nós quando nós tomamos determinadas decisões, quando nós falamos coisas que desagradam a Deus? Nós vimos lá em Jeremias 29:11, Deus falando que Ele é que sabe que pensamentos tem a nosso respeito, pensamentos de paz para nos dar o fim que nós desejamos. Muitas vezes nós desejamos muitas coisas, nós queremos muitas coisas, mas talvez elas não estejam, ou nem todas elas agradam o coração de Deus, ou esteja dentro dos propósitos de Deus para a nossa vida, e isso pode causar tristeza ao nosso coração, pode trazer sofrimento à nossa vida. E nesse instante nós não podemos permitir que a tristeza possa invadir o nosso coração. A tristeza seja acrescentada ao nosso sofrimento, conforme Baruque diz. Havia o sofrimento deles serem perseguidos pelo rei Joaquim, pelas pessoas da cidade afrontarem o que ele dizia. Ele está falando aqui no capítulo anterior sobre adorar falsos deuses, e aquelas mulheres daquela cidade vêm até eles de uma forma agressiva e dizem: olha, nós não vamos obedecer o que você faz, nós vamos obedecer aquela que é a rainha dos céus, né? a nossa deusa aqui, ela é ela que nós queremos servir. E isso trouxe muita tristeza e muito sofrimento ao coração de Baruque e de Jeremias. Jeremias, de repente, pela proximidade com Deus, talvez pudesse suportar um pouco mais esse sofrimento, mas Baruque não. Baruque estava se entregando. Baruque não estava conseguindo resistir àquela situação. Isso nos leva a refletir sobre o que as pessoas falam também ao nosso respeito. Baruque estava entristecido porque aquelas pessoas, além de não dar ouvido à voz de Deus, estava falando coisas muito ruins em relação a eles, estavam ameaçando ele, estavam ameaçando Jeremias, e ele então entristece de uma maneira muito grande. Às vezes as pessoas falam coisas que não é verdade, às vezes as pessoas levantam calúnia, às vezes as pessoas falam meias verdades, e elas nos entristecem, elas trazem sofrimento à nossa vida. Mas a palavra do Senhor nesta hora diz para mim e para você, é que Deus sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito, e é o pensamento de Deus a nosso respeito que conta, né? Eu quero refletir um pouquinho aqui, dando prosseguimento a esta palavra, sobre o que nós esperamos para o nosso futuro, sabendo que Deus é sabedor do nosso futuro, e Ele sabe o que nós pensamos, e Deus sabe também que Ele tem pensamentos de vitórias, de alegrias, de conquista na nossa vida. Eu gostaria de pensar duas coisas aqui, dentro desse texto que nós lemos. Primeiro, o que Baruque disse, e segundo e o mais importante, o que Deus disse. Primeiramente, o que Baruque disse. Vamos lá, versículos de 1 a 3. Palavra do profeta Jeremias a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro as palavras ditadas por Jeremias no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você disse: ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Amém, misericórdia, né? Essas palavras, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Queridos, aquilo que estava ruim, agora estava pior, porque o Senhor acrescentou tristeza
a algo que já havia causando sofrimento à vida daquele homem. E ele diz: mas estou cansado de gemer e não encontro descanso. Então parece que a vida dele era uma verdadeira tribulação. Parece que uma tribulação sucedia a outra e ele vivia desta maneira. O que Baruque diz nos leva a pensar muitas vezes o que nós falamos também a nosso respeito. Quantas vezes a gente fala: eu não vou dar conta, eu não consigo, Deus me abandonou. Senhor, será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Será que o Senhor se importa comigo? Senhor, o Senhor tem se importado com a dor da minha família? Será que o Senhor tem olhado para mim? Queridos, o gemido, o lamento de Baruque é nesse sentido. E Deus não questiona isso. Deus vai questionar uma outra coisa. Ele diz: diante disso você busca grandeza, né, no versículo 4, mas Deus não questiona o lamento de Baruque. Queridos, muitas vezes nós precisamos falar com Deus, nós precisamos desabafar com Deus, porque às vezes nós não temos ninguém para falar, às vezes nós não temos ninguém que se importa conosco, e assim nós precisamos falar com o Senhor. Ao falar com o Senhor, nós estamos orando. Não falamos com o Senhor para brigar com Deus, não falamos com Jesus para chamar a sua atenção, dizer: ó, Senhor, não está vendo o meu sofrimento? O Senhor não se importa? Isso é algo de um coração desesperado. Se de repente for essa situação, é melhor ser sincero com o Senhor e dizer como nós estamos. Agora, o que me chama a atenção é como Deus trata, é como Deus fala com Baruque, né? Então Baruque, ele está desmotivado com tudo que fizeram com ele e pensou coisas tristes a respeito de si mesmo. Queridos, pior do que o que as pessoas falam de mal de nós é aquilo que nós começamos a acreditar que nós somos. Que nós somos falhos, que nós não somos ninguém, que tudo que nós fazemos está errado, que nada vai dar certo na nossa vida. Isso nos leva a piorar as coisas da nossa vida, né? A pressão ao nosso redor muitas vezes nos leva a perder a esperança. E Jeremias 29:11 fala exatamente sobre a esperança. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Nada mais alentador para a nossa vida do que esta expressão, né? Baruque pensava que estava perto do fim, por isso ele fala essas palavras como desabafo, né, ao Senhor. E quantas vezes nós precisamos desabafar também com Ele? Quando nós passamos por lutas que achamos ser maiores do que podemos suportar, devemos lembrar que o Senhor nos fortalece e sabe tudo o que pensamos ou falamos. Lembra lá do texto que nós lemos no início, que a Leia leu no início? Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Às vezes nós pensamos alguma coisa e achamos que Deus não sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos planejando. Mas nós precisamos saber que Deus conhece o nosso pensamento, que Deus sonda os nossos pensamentos, que Deus, conforme o salmista diz, as nossas palavras ainda não saíram da boca, mas o Senhor sabe de todas elas. E eu quero dizer para você que se você estiver como Baruque, esgotado, sem força, clame ao Senhor e abra o seu coração. Que Deus te receba e te abençoe, renovando as suas forças para continuar a caminhada. Que palavras você tem dito a respeito de si mesmo que tem acrescentado sentimentos de derrota? O Senhor nos chama a rever essas palavras. Dizer para Ele: Senhor, eu tenho pensado isso de mim, mas eu quero que o Senhor me diga que pensamentos o Senhor tem a meu respeito. Senhor, não permita pensar, fazer coisas que não é da vontade do Senhor, porque às vezes nós atraímos coisas ruins na nossa vida, por pensar, por não conseguir pensar coisas boas, por não conseguir receber uma palavra boa, por não conseguir receber um elogio na nossa vida. Muitas vezes nós acolhemos 100% as palavras ruins que são lançadas a nós, mas palavras de incentivo, de elogios nós não recebemos, porque às vezes nós ficamos envergonhados, às vezes por falsa modéstia, nós repreendemos palavras boas, palavras abençoadoras,
mas o Senhor sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito. E eu quero agora refletir sobre o que Deus disse a Baruque. No versículo 4, ele diz: assim diz o Senhor, aquilo que construir eu vou demolir, e aquilo que eu plantei eu vou arrancar. E isso em toda a terra. Isso significa, nada nesse mundo é eterno. Um dia as coisas vão acabar. Lá em Eclesiastes 3, de 1 a 11, fala que existe tempo para todo o propósito de Deus sob o céu, né? E aí Deus diz mais: e você está buscando coisas grandes para si mesmo. E Deus aconselha: não faça isso. Às vezes nós estamos diante de muitos problemas, de muitas dificuldades, e nós queremos apenas engrandecer, queremos fazer coisas que as pessoas vão nos elogiar, quando de repente aquele é o momento apenas da gente buscar o refrigério do Senhor. Porque muitas vezes nós achamos que por fazer coisas pequenas o Senhor não tem se agradado de nós, nós queremos fazer coisas grandes. Mas lembre-se que para Deus as coisas grandes é o somatório de pequenas obras, de pequenas falas, de pequenas iniciativas que vão se somando no reino dos céus e se tornam grandes obras no reino de Deus. E aí Deus diz mais para Baruque. Deus diz para ele assim: não faça isso, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade. O que Deus está falando? O cativeiro babilônico pelo qual o povo de Deus iria. E ele diz: mas a você darei a sua vida como despojo em qualquer lugar para onde você for. Amém. Queridos, Deus repreende Baruque. Deus diz: olha, as suas atitudes estão erradas em muitas coisas. Agora eu vou honrar a tua fé. Eu vou guardar a sua vida. Queridos, que bom que mesmo diante dessa pandemia o Senhor tem guardado a nossa casa, tem guardado a nossa família. A morte não bateu nas nossas portas. Assim como o povo de Deus foi guardado lá no Egito, continuamos guardando. Nós sabemos que isso é privilégio, é bênção do Senhor. Pode até acontecer até o final da pandemia, mas até que o Senhor tem guardado, e isso é motivo de glorificarmos ao Senhor a cada instante, né? Então vamos refletir um pouquinho nas palavras que Deus dá para Baruque. Primeiro, ele chama a atenção da realidade. Qual que é a realidade? Aquilo que eu construí eu vou demolir, aquilo que eu plantei eu vou arrancar isso toda a terra. Queridos, muitas vezes nós precisamos de um choque de realidade. Às vezes nós olhamos e achamos que está tudo ruim, porque nós estamos olhando para algumas coisas ruins e às vezes para uma única coisa ruim, mas o resto tudo está ruim, porque nós não tiramos os nossos olhos daquilo que é ruim, nós deixamos de ver as outras coisas. De repente você diz: olha, está ruim porque lá no meu trabalho está acontecendo isso, Senhor, olha, que situação ruim. Mas aí você se esquece que a tua família está sendo alimentada, que a tua família está protegida, que você tem um lar, que você tem emprego, que você tem sustento. Quanto milhões de pessoas têm perdido o emprego nesses dias? Você tem saúde, quantas pessoas estão internadas nas UTIs nesse momento? Que nós temos saúde quando mais de 275 mil pessoas já morreram só do Covid nesse ano, dentro de um ano. Então nós somos um povo privilegiado, abençoado. E o Senhor, Ele dá um choque de realidade na vida de Baruque. Muitas vezes nós precisamos desse choque de realidade. Também Deus traz a Baruque um confronto. Ele diz: olha, você está buscando coisas grandes para si mesmo, não faça isso. Você está querendo fazer coisas que eu não estou mandando você fazer. E quantas vezes nós pegamos fazendo coisas até mesmo para Deus, quando Deus não nos mandou fazer. Mas o Senhor não deixa de fazer uma promessa para Baruque. Ele diz: porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, mas a você eu vou guardar a tua vida como despojo. O que era um despojo? Despojo era o prêmio de guerra.
o povo de Israel invadia, ou uma nação invadia a outra, aquela que vencesse, ela poderia usufruir não apenas da terra, mas dos bens, das riquezas, dos metais, dos minerais que aquela nação tinha, aquele povo tinha. Então isso era um despojo. E o que Deus diz? Olha, a tua vida é o prêmio. Quando muita gente vai perder a sua vida lá no cativeiro babilônico, eu vou guardar a sua vida. Queridos, quantas coisas Deus tem nos dado e nós não temos valorizado. Quantas coisas nós temos recebido de Deus e nós não temos dado o devido valor. Então Deus, Ele revela a realidade que estava se cumprindo em todo o mundo. Quantas coisas têm acontecido, hoje nós sabemos de tantas coisas que têm acontecido no mundo pelos meios de comunicação, principalmente pela internet, coisas que às vezes nem é verdade, nós sabemos. Ficamos sabendo porque chegou até nós. Naquela época, as pessoas sabiam do que aconteciam apenas pelos viajantes que vinham de uma outra terra e traziam alguma informação. Mas agora nós sabemos das coisas que estão acontecendo do outro lado do nosso planeta em tempo real. Isso muitas vezes traz tristeza e sofrimento a nós, porque essa tristeza chega muito rápido até nós. Essas informações chegam muito rápido a cada um de nós, aos nossos lares. Mas, queridos, as coisas boas também chegam rápido a nós. E nós precisamos valorizar tudo isso, né? Então o Senhor lhe promete a Baruque, né, salvar a sua vida e aguardar, embora tivesse que enfrentar toda a crise junto com o seu povo. E eu quero dizer para mim e para você que a salvação é a maior promessa que a palavra de Deus tem para nós. Que o Senhor Jesus foi preparar um lugar para que onde Ele estivesse na presença de Deus após a nossa morte, nós também pudéssemos estar com Ele. Então Ele vai preparar um banquete a todos nós. O que Deus diz a nosso respeito é o que realmente importa. O que as pessoas dizem nem sempre importa. O mais importante é o que Deus sabe, o que Deus pensa, o que Deus tem planejado para nós. Independente do que possamos dizer a respeito das pessoas ou que as pessoas possam dizer a nosso respeito, saiba que a palavra de Deus é maior e pode mudar todas as coisas. Tudo aquilo que as pessoas disseram de ruins para nós, Deus pode mudar tudo isso. E muitas vezes num piscar de olhos. Às vezes as pessoas levam dias, meses e anos construindo uma imagem negativa a nosso respeito. E de repente Deus, num piscar de olho, pode mudar tudo isso. Acredite que o melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida. O Senhor nos revela a sua verdade e a sua vontade. Quando Ele libera as suas promessas, quando Ele permite as suas promessas serem conhecidas de cada um de nós através da sua palavra. Baruque recebeu essa palavra diretamente de Deus. E hoje nós recebemos as promessas de Deus através da nossa Bíblia, através da palavra de Deus. Basta a gente manuseá-la, basta a gente ler, basta a gente buscar, basta a gente dizer: Senhor, assim como o Senhor prometeu esta palavra, eu recebo como uma palavra profética na minha vida. Eu creio que o Senhor tem promessas para mim. Eu creio que o Senhor pode fazer maravilhas na minha vida. Eu quero terminar esta mensagem dizendo que, após mandar cartas para muitas pessoas, de escrever para muitas pessoas, agora chegou a hora de Deus falar para Baruque. Chegou a hora dele escrever algo a respeito de si mesmo. Queridos, eu creio que você tem lido a palavra de Deus e você tem visto muitas promessas. Você crê que elas podem ser para você? Porque às vezes alguém lá fora diz algo ruim para você e você toma isso como uma verdade. E muitas vezes você lê na palavra de Deus uma promessa e você não tem essa certeza se ela é para você. Eu quero que você entenda o seguinte: aquilo que Deus prometeu para nós, ninguém pode roubar, a não ser que eu e você desistamos dela. Mas aquilo que Deus quer cumprir através de nós, Ele quer que nós recebamos.
Eu gostaria que eu e você não perdêssemos nenhuma bênção daquilo que Deus tem para nós. Ah, mas estão dizendo que eu não sou nada, que eu não vou ser nada. Ah, porque meus pais disseram que eu nunca vou ser nada na vida. Ah, porque meus amigos sempre diziam que eu sou burro, que eu não entendo das coisas, que eu nunca vou aprender nada. Ah, porque meus colegas de trabalho dizem que eu não dou conta de fazer isso. E eu aceitei isso na minha vida. Eu gostaria que você falasse com o Senhor, dissesse: Senhor, eu não aceito mais essas palavras na minha vida, porque não foram o Senhor que trouxe para mim. Agora eu quero buscar na Tua Palavra quais os pensamentos que o Senhor tem para mim, quais são as palavras de vida que o Senhor tem para mim. E eu posso dizer para você, uma delas, Jesus diz: eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. E vida abundante, queridos, não combina com palavras de desânimo. Vida abundante não combina com palavras de maldição que for lançado a nós. É hora de repreender tudo isso. É hora de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E ajuda, assim como Baraque, a entender a palavra que o Senhor me dá. Lá no livro de Jeremias, após esse episódio, não se fala mais de Baraque. Eu creio que Deus fez algo tremendo na vida dele, que Deus fez algo maravilhoso na vida dele depois que ele teve a coragem de se manifestar, de dizer que ele estava naquela situação, que o Senhor havia acrescentado tristeza ao sofrimento dele. Queridos, eu não sei se você passa por alguma situação que tem trazido tristeza, se você tem passado por sofrimentos, mas se você tem experimentado essa sensação ruim, eu gostaria de convidar você a fazer aquilo que Jesus nos convida a fazer lá em Mateus 11, 28, que diz, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí ele vai dizer no versículo 29 e 30, que ele tem um fardo leve e um jugo suave para trocar pelo nosso fardo pesado e pelo jugo que nós não conseguimos carregar. Juntamente com a palavra de Jeremias 29:11, que nós já citamos várias vezes aqui, eu gostaria que você refletisse. Que palavras você quer que tenha prevalência, que venha prevalecer na sua vida? A palavra de Deus ou a palavra de pessoas que muitas vezes não querem o seu bem, querem apenas te destruir, querem o pior para você? Eu convido você a refletir naquilo que Deus tem de melhor para você. O Senhor não te fez para sofrer ou para viver sofrendo. O sofrimento faz parte da vida humana. Deus não disse para Baruque que iria tirar o sofrimento da vida dele, mas disse que ia honrar ele. Por onde ele passasse, a vida dele seria um testemunho do quanto Deus estaria com ele. Eu e você devemos ser essa testemunha, porque o nosso papel é ser testemunha de Cristo, é ser discípulo de Cristo onde nós estivermos. E eu convido você a orar comigo nesta hora, se você deseja realmente desfrutar das palavras abençoadoras que Deus tem para a sua vida. Com isso não estou dizendo que o sofrimento seja causado pelo pecado, que se você quiser mudar de vida, não vai acontecer mais nenhuma adversidade na tua vida. Não é isso que a palavra de Deus promete. Mas ela promete que as adversidades, elas serão temporárias, mas que aquilo que é de Deus vai ser eterno. Porque a salvação que Deus tem para nós é para toda a eternidade. A começar aqui na terra e vai transcender até a eternidade. Então, o que o Senhor diz é para a gente começar a desfrutar aqui nesse tempo, nesse mundo que nós vivemos, nesta vida, e já nos preparando para receber as grandes bênçãos que Deus tem para nós, já preparados para toda a eternidade. O sofrimento pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quanta promessa Deus tem para nós. Pai querido, nós oramos nesta hora, crendo que a Tua palavra é verdadeira
E nós queremos colocar agora nossas vidas diante do Senhor, crendo que muitas vezes o sofrimento, a tristeza, palavras malditas lançadas contra nós tem trazido desânimo e desesperança a nós. Mas nós repreendemos tudo isso e clamamos para que o Senhor possa acrescentar vida abundante a todos nós. Sabemos que o Senhor tem algo bom, algo maravilhoso para a nossa vida e nós queremos começar a desfrutar aqui. Senhor, nós colocamos diante do Senhor agora tudo aquilo que tem causado tristeza, tem causado dor, tem causado desânimo. Nós colocamos aos pés da cruz do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, para que o Senhor possa trazer refrigério, que o Senhor possa abençoar a nossa vida, assim como o Senhor abençoou a vida de Baraque no passado. Senhor, o Senhor permitiu que essa palavra chegasse até nós e ela tem um propósito, e que essa palavra, Pai, que esse propósito possa se cumprir na nossa vida e que nós possamos ter entendido aquilo que o Senhor quis nos dizer e que o Senhor possa fazer em nós conforme a Tua vontade. Senhor, muda a nossa vida. Muda, Senhor amado, e retira, Senhor amado, aquilo que tem causado sofrimento na nossa vida, aquilo que tem trazido tristeza. Acrescenta, Pai, a Tua alegria, acrescenta a Tua paz, acrescenta o Teu amor, que são frutos do Espírito Santo, e são eles a razão de nós vivermos dias melhores, Pai. Não que não venha sofrimento à nossa vida futuramente, mas se houver amor, se houver alegria, se houver a paz do Senhor, nós passaremos por elas, porque nós sabemos que a alegria do Senhor vem pela manhã. Isto é, a tristeza, o sofrimento não são eternos, e que o Senhor vai nos dar o livramento e vai dar vitória sobre cada um deles, para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida e de como nós vamos testemunhar, de como nós confiamos no Senhor e de como o Senhor mudou a nossa sorte. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Mais uma vez eu digo, confie naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Busque ao Senhor e creia que aquilo que Deus tem para